Fala galera, beleza? Então, mais uma parte aqui dos números complexos, né? Terminando o capítulo de números complexos, nós temos aqui agora ainda sobre operações de números complexos na forma trigonométrica. Nós vamos falar de potenciação hoje. Hoje só potenciação, né? Que é a tal da primeira fórmula de Moivre. Eu acho que eu nem falei que é a primeira fórmula de Moivre, mas fique você sabendo. É a primeira fórmula de Moivre, essa daqui, tá? Que vocês vão ver aí nessa aula, nas resoluções desse exercício, tá bom? Então, bora para a aula, mãos à obra e vamos embora. Então vamos lá, seguindo as operações com números complexos na forma trigonométrica, né? Desse jeito assim, ó, z é igual ao módulo vezes cosseno do argumento mais i vezes seno do argumento, certo? Tá? Números complexos dessa forma. Só que agora nós vamos ver potenciação disso aí, ou seja, z elevado a n. Vamos começar com z elevado a 2, certo? Z elevado a 2 é o quê? É z vezes z, correto? Mas na aula passada a gente viu quando a gente fazia um número complexo vezes outro número complexo, o que a gente fazia? A gente multiplicava os módulos, então ficava módulo de um vezes o módulo do outro, vezes, né? Daí o cosseno ficava o quê? Cosseno da soma dos argumentos, que era θ mais θ, né? Porque eu estou fazendo do mesmo número complexo, né? Θ mais θ, mais i vezes seno dos argumentos somados. Lembra disso? Quando eram dois números complexos, né? Eu pegava, multiplicava dois números complexos. O que eu fazia? Eu multiplicava os módulos e aqui ficava cosseno da soma dos argumentos dos números complexos. Então, cada número complexo tinha um argumento, que é o θ. Então, quando eu multiplicava esses números complexos, aqui o cosseno ficava o cosseno da soma dos argumentos. Mas como aqui é o mesmo número complexo, como é o mesmo, eu estou falando de z vezes o próprio z, né? Então aqui quando eu fizer cosseno, eu vou fazer cosseno do quê? Do θ mais o próprio θ, porque eu só estou fazendo de um. E aqui seno do θ mais o próprio θ, porque eu estou multiplicando o mesmo número complexo. Então esse z ao quadrado ficava o quê? Ficava um módulo ao quadrado vezes cosseno de θ mais θ, cosseno de 2θ, mais i vezes seno de θ mais θ, 2θ. Entendeu? Então, quando eu estou falando, eu estou multiplicando o mesmo número complexo, então o módulo aparece ao quadrado e o argumento aparece somado duas vezes, ou seja, dá 2θ. E aqui também, ó, 2θ. Então, se eu fizer z elevado a um número inteiro n, eu vou ter o quê? Eu vou ter o módulo elevado a esse número n, vezes o cosseno do n vezes o θ, mais i vezes seno de n vezes o θ. Entendeu? Porque é n. Então, quando n for 2, é ρ elevado a 2 vezes cosseno de 2θ mais i seno de 2θ. Quando n for 3, é o ρ elevado a 3 vezes cosseno de 3θ mais i vezes seno de 3θ. Quando n for 10, vai ser ρ elevado a 10 vezes cosseno de 10 vezes θ mais i vezes seno de 10 vezes θ. E essa daqui, ó, essa daqui é a fórmula que nós chamamos da primeira fórmula de Moivre. Primeira fórmula de Moivre. Tá? A primeira fórmula de Moivre é justamente isso daqui, ó. Tá? É a potência de um número complexo na forma trigonométrica. Tá? Elevando, né, a potência aqui, um número inteiro. Tá? Um número inteiro. Aí você fala número inteiro, então pode ser negativo também? Pode ser negativo também. Beleza? Né? Também pode ser negativo também. Pode ser menos 1, menos 2, pode ser qualquer um, certo? Só que quando for menos, né, daí vira uma fração. E daí você vai ter que multiplicar pelo conjugado, tá? Beleza? Bom, então vamos aplicar essa fórmula um monte de vezes hoje aqui, justamente para treinar bem essa fórmula aí, esses resultados aí, certo? Então vamos começar aqui assim.
Dado z igual a meio mais raiz de 3 sobre 2i, calcular z elevado a 8. Então, eu vou fazer isso daqui elevado a 8, certo? Mas para aplicar na fórmula, na primeira forma de Moivre, eu tenho que colocar isso aqui na forma trigonométrica. Então, vou colocar isso aqui na forma trigonométrica. Tá? Posso fazer pelo desenho, né? Como é tudo positivo, então aqui é o x, é a parte real, e aqui é a parte imaginária. Parte real é meio, então vamos dizer que aqui seja o 1. Então, meio é isso aqui, ó, meio. Tá? Então, isso aqui é 1, aqui é o 1, ó, e aqui é raiz de 3 sobre 2. Bom, raiz de 3 sobre 2 é metade do raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7. Então, raiz de 3 sobre 2 é 0,82. Deve ser mais ou menos aqui assim, né? Bom, lembra lá do ciclo trigonométrico? Isso daqui, ó, isso aqui é o cosseno de alguma coisa, isso aqui é o seno de alguma coisa. Tá? Porque a forma do número complexo, na forma trigonométrica, é o quê? É ρ, vezes, tudo errado, vai, de novo. O número complexo z, ele vai ser o módulo vezes cosseno do argumento mais i vezes o seno do argumento. Por acaso, raiz 1 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2 é o cosseno e o seno de um ângulo. Meio é o cosseno de que ângulo? Né? E raiz de 3 sobre 2 é o seno de que ângulo? É o mesmo ângulo. É o que? 30? Não, é o 60. Cosseno de 60 dá meio e seno de 60 dá raiz de 3 sobre 2. Não é isso? Cosseno de 60, meio. E seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, quer dizer que o módulo aqui é 1, né? Bom, isso daqui é no ciclo trigonométrico, ó. Aqui, ó. Se eu olhar aqui, né? Ó, raiz de 1 meio, e aqui é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Aqui está 1, ó. Então, a circunferência estaria aqui, ó. Esse aqui é o ciclo trigonométrico, e esse aqui é o ângulo de 60 graus, ó. Então, quer dizer que o cosseno é isso aqui e o seno é isso aqui, ó. E o raio é 1, o módulo é 1. Então, esse número complexo aqui, ele já tem o módulo 1. Então, esse número complexo, colocando na forma trigonométrica, vai ser o quê? Z igual a 1 vezes cosseno de π sobre 3, que é 60, mais i vezes seno de π sobre 3, que é 60. Tá vendo? É isso aqui, ó. Coloquei na forma trigonométrica. Entendeu? Tem números complexos que você olha, você já percebe. Peraí, isso aqui é o cosseno de 60, esse aqui é o seno de 60. Certo? Então, ele praticamente já está na forma trigonométrica, ó. Cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Então, aqui na frente tem o quê? Tem um 1 ali multiplicando. Pronto, tá aí. Está na forma trigonométrica. Eu só coloquei os arcos aqui, o ângulo e o módulo, né? Agora eu vou fazer z elevado a 8. Ó. Então, z elevado a 8 vai ser o quê? 1 elevado a 8 vezes cosseno de 8π sobre 3 mais i vezes seno de 8π sobre 3. É a forma de Moivre, ó. O módulo elevado a 8, que é o 8 aqui. O cosseno de 8 vezes o argumento era π sobre 3, então é 8π sobre 3, mais i seno de 8π sobre 3. Agora, no ciclo trigonométrico, isso é o quê? Ó? Vamos aproveitar esse próprio ciclo aqui. Então, esse aqui é o quê? É o π sobre 3. Aqui vai ser o quê? O 2π sobre 3. Aqui vai ser o quê? O 3π sobre 3. Aqui ó, vai ser o quê? O 4π sobre 3. Aqui vai ser o quê? O 5π sobre 3. Aqui vai ser o quê? O 6π sobre 3. Aqui coincide com o 7π sobre 3. E aqui coincide com o 8π sobre 3. Pronto, caiu aqui, ó. 8π sobre 3. Então, z elevado a 8 vai ser o quê? O 1 elevado a 8 dá 1. Então, nem vou escrever. Cosseno de 8π sobre 3. Bom, cosseno 8π sobre 3 que é aqui. O cosseno é o quê? É essa medida aqui, ó. Peraí, mas esse daqui é o ângulo de 60 para cá. Então, essa medida aqui, que é meio aqui, para cá é o quê? É menos meio. Então, tá aqui, ó. Menos 1 sobre 2, que é o cosseno de 8π sobre 3,
Aí o seno de 8π sobre 3. Seno de 8π sobre 3 é o quê? É o mesmo seno de π sobre 3. Ó. Tá? É o mesmo seno de π sobre 3. Que dá o quê? Mais raiz de 3 sobre 2. Então aqui vai ser mais i vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó. Então tá feito, né? Se eu quiser colocar assim, mais ou menos bonitinho como esse aqui, fica o quê? Menos meio mais raiz de 3 sobre 2 i. Pronto, isso aqui, ó. É isso aqui, né? Bonitinho que eu quero dizer é que a gente põe o i depois, né? Põe o número e depois vezes o i, né? Não o i na frente. É a mesma coisa. Isso aqui é da mesma coisa, mesma coisa. Isso aqui fala exatamente a mesma coisa, certo? Entendeu? Então, aplicar a forma de Moivre é pegar o expoente, colocar aqui em cima do módulo e colocar aqui junto com o argumento. Ó. Tá? E depois que você faz isso, aí você calcula o cosseno e o seno desse novo ângulo, que geralmente é possível ver, né? No caso, esse aqui é múltiplo do π sobre 3. Se eu sei o π sobre 3, eu sei qual é todos os múltiplos dele, né? Eu sei todos os múltiplos dele. Opa, aqui, né? Esse aqui tá torto, né? O desenho ficou torto aí. Tá? Mas se eu consigo, se eu sei o π sobre 3, eu sei o 8, eu sei o 9, né? Eu sei o 1, o 2, o 3. Se eu sei o π sobre 3, eu sei né? O π sobre 3 é isso aqui dividido em 3. Então eu sei todos os múltiplos do π sobre 3. Né? Todos não, né? Mas porque esse aqui é 6, né? Então é 1, 2, 3. Então aqui vai ser 60 para cá, 60 para cá. É, porque eu não posso ser leviano, né? Por exemplo, se eu falar do 20, né? Que é o π sobre 9. Aí eu não vou saber quanto é o 2π sobre 9. Nem o 3π sobre 9. Tá? Só porque eu sei o π sobre 9, eu vou saber dos outros? Nem sempre, né? Mas esse aqui dá para saber, porque isso aqui está dividido em 3 partes iguais. Então tá aqui o π sobre 3. Então aqui é 60, aqui é 30, aqui mais 30. Então aqui é 60, aqui aparece o mesmo 60 aqui, então já era. Certo? Vamos praticar mais um pouquinho no outro. Então mais um aqui, ó. Determinar o menor valor de n pertencente aos naturais não nulos, esse asterisco não nulos, tais que raiz de 2 menos raiz de 2i elevado a n seja real. Tá? Então, primeiro de tudo, eu vou fazer essa potência aqui, né? Elevado a n. Só que, para fazer essa potência usando a primeira fórmula de Moivre, eu tenho que transformar esse número complexo aqui de dentro num número na forma trigonométrica, certo? Bom, então eu vou primeiro localizar isso aqui. Então isso aqui está assim, ó. Está aqui o x e está aqui o y. Essa opção, por que você colocou assim? Porque eu estou vendo que o x... eu coloquei errado. o y tinha que ficar aqui. Vou fazer o y aqui, ó. Porque o x é positivo, né? Positivo. Raiz de 2 é positivo. E o y é negativo, é menos raiz de 2. Então, isso aqui dá quarto quadrante, né? Então, vamos colocar aqui. Ó. Vamos dizer que aqui seja... Esquece aqui. Vamos dizer que aqui seja o raiz de 2. E o menos raiz de 2 aqui, ó. Menos raiz de 2. Então, o número complexo é esse aqui, ó. Certo? Aqui o número complexo, ó. Então, raiz de 2 menos raiz de 2. Então, o módulo vai ser o quê? Então, isso aqui é um quadrado... de lado raiz de 2, então isso aqui é a diagonal, que é o módulo. O módulo vai ser o quê? O lado vezes raiz de 2, ou seja, raiz de 2 vezes raiz de 2. Que dá o quê? 2. Então esse lado aqui, o módulo disso aqui é 2, certo? Lembra que a diagonal do quadrado, o quadrado de lado L, a diagonal é o quê? L raiz de 2, né? Então, só que o lado desse aqui é o quê? Raiz de 2, ó, raiz de 2. Então, a diagonal vai ser o quê? Raiz de 2, que é o L, vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, o módulo disso aqui é 2. E o ângulo? O ângulo, o argumento, né? O argumento é esse ângulo todo aqui, certo? Bom, aqui é 45. Certo? É π sobre 4, né? Que é a mesma coisa que o π sobre 4, né? Só que...
Se eu contar daqui para cá, é menos π sobre 4. Só que tudo isso daqui vai ser o quê? 90 mais 90, 180, mais 90, 270, 270 mais π sobre 4, né? 270 mais 45, né? Ou 270 em radianos é o quê? É 3π sobre 2, correto? 3π sobre 2, né? π sobre 2, π, 3π sobre 2. 3π sobre 2 mais π sobre 4, né? Então, multiplica aqui por 2, multiplica aqui por 2. Vai dar o quê? 6π sobre 4 mais π sobre 4. Então, é 7π sobre 4. Então, esse ângulo todo é 7π sobre 4 radianos, né? 7π sobre 4 radianos. É essa medida daqui até aqui. Certo? Mas eu também poderia usar, como eu falei, o negativo. Quer ver? Vamos usar os dois. Vamos usar primeiro o 7π sobre 4 e depois vamos usar o negativo. Então vai ficar assim, ó. Esse daqui vai ficar assim, ó. Vai ficar módulo 2, né? 2 vezes, né? Vezes cosseno de 7π sobre 4 mais i vezes seno de 7π sobre 4. Certo? Mas tudo isso daqui elevado a n. Certo? Quando eu faço isso daqui elevado a n, vai ser o quê? 2 elevado a n vezes cosseno de n vezes 7π sobre 4 mais i vezes seno de n vezes 7π sobre 4, né? É a primeira forma de Moivre. Eu coloquei o n aqui na potência e o n multiplicando, não é potência, é multiplicando o argumento aqui do ângulo, certo? O argumento é 7π sobre 4. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7π sobre 4. Se fosse mais um π sobre 4, daria 8π sobre 4. E 8π sobre 4 é uma volta completa. Então, é isso aqui, ó. Certo? Bom, ele pergunta, qual é o menor valor de n pertencente aos naturais, tal que isso daqui elevado a n seja real, seja um número real. Calma aí. Para isso aqui ser um número real, quer dizer que esse seno de n vezes 7π sobre 4 tem que ser zero, né? Esse seno aqui tem que ser zero. Quando é que o seno é zero? Seno é seno de zero dá zero, né? Então, quer dizer que isso aqui tem que ser zero, mas calma aí, não tem o número n. O n não pode ser zero, não pode ser zero. Então, e tem que ser números naturais, ou seja, números inteiros, né? Então, zero não pode. 1. Seno de 7π sobre 4, né? 1 vezes 7π sobre 4 dá zero? Não, seno disso aqui dá raiz de 2 sobre 2, então não. Então, vamos tentar o 2. 2 vezes 7, 14π sobre 4. Então, ó, 14π sobre 4 vai ser o quê? Vai ser 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai cair aqui, ó. Eita, esse povo. Tá? Então, isso aqui, né? Estão escutando, tá passando o carro da banana. Nossa, o carro do que tá passando? Certo? Vamos lá, vou fazer o ciclo trigonométrico aqui, ó. Aqui está o π sobre 4. Então, 1π sobre 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Se for 2 é 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qual que é o seno do ângulo que cai aqui? O seno é menos 1. Então, não, tem que ser 0. Então, não é o 14. Então, vamos. 15, 16, 17, 18, vezes 3, né? 3 agora, 21. Né? 21. Vai dar o que? Então, calma aí. Isso aqui, ó. Quando é que o seno é 0? O seno é 0. O seno é 0 quando o ângulo é 0 ou π, ó. Quando cai aqui, o seno é 0. Quando cai aqui, o seno é 0 também. Então, peraí. Então, n vezes 7π sobre 4 tem que ser igual a 0 mais k vezes π. K vezes π. Certo? Então, n tem que ser o quê?
Então, eu vou pegar esse 4, vou passar para lá multiplicando e o 7π passar para cá dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Um n tem que ser número inteiro. Eu acho que não é bem por aí, não. Ó, n igual esse 0 é 0, né? Então, vai ficar 4kπ sobre 7π. Então, corta, corta. Então, n ficou igual a quê? 4k sobre 7. Então, quanto que tem que ser? O k, o n, qual é o menor valor de n? Né? Qual é o menor valor de n? Que isso aqui vai ficar inteiro. Né? Então, 1, 4, 7. 2, 8 sobre 7. 3, 12 sobre 7. 4, 16 sobre 7. 5, 20 sobre 7. 6 é o 7, né? É o 7. 7 sobre 7. Então, n é 4. Então, o menor n inteiro é o n4. Certo? É o primeiro valor de n que faz isso aqui ser... Porque, olha, esse ângulo aqui, ele tem que virar alguma coisa como k vezes π. Tá? Então, pode ser 0 vezes π, que dá 0. Né? Seno de 0 é 0. Pode ser 1 vezes π, que dá 0. Né? Seno de π dá 0. Seno de 2π dá 0. Seno de 3π dá 0. Seno de 4π dá 0. Seno de 5π dá 0. Seno de 6π dá 0. Seno de 7π dá 0. Seno de qualquer inteiro vezes π dá 0. Então, qual é o número n que eu ponho aqui, que multiplico por isso daqui, que vai dar número inteiro? É o 4, né? Porque daí o 4 simplifica com 4 vai dar 7π. Né? Que foi o que eu acabei de ver aqui, ó. Então, quando k é 7, 7 dividido por 7 dá 4. Né? Só que a gente aqui está explorando o k em vez de estar explorando o n. Certo? Então, quer dizer que o n tem que ser igual a 4. Por quê? Porque 4 vezes 7π sobre 4 vai simplificar e vai dar o quê? 7π. Que é um inteiro. Tem que dar inteiro. Tem que ser um número que multiplicado por 7π vai dar um número inteiro. Porque o número inteiro vezes k, né? Então vai ser o quê? Ou 0k, ou 0π, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π. Então, para dar 7π aqui, eu tenho que multiplicar por 4. Entendeu? Bom, eu falei que também dá para usar o menos π sobre 4. Quer ver? Ó? Então, ficaria assim, ó. 2 elevado a n, tá? Agora eu vou usar o menos π sobre 4. Então, 2n vezes cosseno de n vezes menos π sobre 4 vai ficar menos nπ sobre 4 mais i vezes seno de nπ sobre 4, né? Menos nπ sobre 4. Então, qual que tem que ser o n que dividido por 4 vai dar um número inteiro? Que é o 4. A gente acabou de ver, o mesmo 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, seno de menos π, então menos π aqui, ó, seno de menos π dá 0. Entendeu? Então, o n é 4. Aqui também o n é igual a 4. Tá vendo? O n tem que ser 4 para que isso aqui, para que esse número na frente do π tem que ser número inteiro. Esse coeficiente do π tem que ser número inteiro. 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2, tá? Só que o n não pode ser 0, porque ele diz aqui, ó, o n não pode pertencer aos... tem que pertencer aos naturais não nulos. Então, 0, 0. Porque senão fica fácil demais, né? Senão fica fácil demais. Bom, a gente sabe, né? Que qualquer número elevado a 0 dá 1. E o 1 é um número real. Então, o menor n, se pudesse entrar o 0, o menor n seria o 0, né? Porque qualquer número elevado a 0 dá 1, dá um número real, né? Só que aqui, no caso, eu tenho que usar o quê? O 4. Certo? Vamos ver mais outro exercício depois desse aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Dado o número complexo z igual a 1 mais i, determine o módulo e o argumento do complexo z elevado a 4. Tá bom, esse aqui, então vamos colocar na forma trigonométrica. Então aqui está o x, aqui está o y. Então aqui é 1 e aqui é o 1 aqui também.
Então tá aqui o número complexo, é esse aqui. É 1 e aqui 1. Então esse daqui vai ser o quê? Vai ser o lado 1 vezes raiz de 2. Então vai ser o quê? Raiz de 2, né? 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Então esse é o módulo do z. Tá? O módulo do z vai ser o quê? Raiz de 2. E o argumento do z, essa medida aqui, qual que é o argumento? É π sobre 4. Então esse número z, quem que ele é? Eu escrevo ele raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4 mais i vezes seno de π sobre 4. Tá aqui, esse é o complexo z. Agora eu vou fazer z elevado a 4. Então, z elevado a 4 vai ser o quê? Raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes cosseno de 4π sobre 4 mais i vezes seno de 4π sobre 4. Ó, o 4 corta com 4, o quarto corta com 4. Parece até o mesmo lá. Ó. Quando o número de baixo é 4, o n, que multiplicado por ali corta, vai dar número inteiro. Então, o seno de π é o que? É zero, que a gente acabou de ver. Ó. O seno de π é o que? É zero, né? O seno é medido aqui, né? O seno é medido na vertical. Então, o seno de π é o que? É zero. Então, isso aqui vai ficar o quê? Z elevado a quarta vai ser, bom, raiz de 2 elevado ao quadrado dá 2. E elevado ao quadrado de novo dá 4, tá? Porque isso aqui é raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. E 2 vezes 2 dá 4, né? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Cosseno de π mais i vezes seno de π. Certo? Então, quer dizer que z elevado a quarta vai dar o quê? 2 vezes 2, 4, vezes o quê? Vezes cosseno π mais i seno π. Certo? Bom, esse resultado aqui, tá certo que não é isso que ele está pedindo. Ele só pediu o módulo e o argumento do número complexo, isso aqui, né? E eu calculei todo o número complexo. Precisava? Não. Era só fazer o módulo desse elevado a quarta. Módulo desse elevado a quarta, que dá 4. Certo? Então, o módulo de z elevado a quarta é o que? É 4. E o argumento de z elevado a quarta é o que? É 4 vezes o argumento do z. Né? Porque quando eu elevo a 4, eu só faço 4 vezes o argumento do z. Então, é 4 vezes π sobre 4 é π. Tá aqui, ó. Essa é a resposta, né? Mas eu vim até aqui e não precisava ter feito tudo isso aqui. Eu só precisava do módulo do argumento desse, e daí eu fazia o módulo elevado a quarta e o argumento vezes 4, que deu π. E eu fiz aqui, ó, o argumento vezes 4, né? O argumento é esse aqui, vezes 4, deu π. E raiz de 2 elevado a quarta deu o quê? 4, né? Só que agora, só para concluir, quanto que é z elevado a quarta aqui, então? Então, o seno de π é 0. O seno de π, ó. Aqui é 0, aqui é raiz de 2 sobre 2, aqui é 1, aqui é raiz de 2 sobre 2 e aqui é 0. Então, o seno de π é 0. Então, esse aqui é igual a 0. E cosseno de π aqui é menos 1. Então, dá menos 1. Então, isso aqui, 4 vezes menos 1, menos 4. Mas isso aqui não é a resposta. O que ele pediu era isso aqui, ó. O módulo de z elevado a quarta, que é 4, né? E o argumento de z elevado a quarta é π. É aqui, ó. Beleza? Tá? É assim que a gente faz, tá? É assim que a gente faz. Vamos ver outro. Mais 3 aqui, A, B e C. Então, olha só. Então, assim, calcule esse número complexo elevado a 100, certo? Bom, isso daqui, raiz de 3 sobre 2, já é o cosseno de algum ângulo. E aqui é menos 1 sobre 2, também já é o seno de algum ângulo. Então, vamos fazer logo o ciclo trigonométrico aqui, ó. Tá? Então, o cosseno raiz de 3 sobre 2 é aqui, ó. Aqui, ó. Cosseno é raiz de 3 sobre 2, aqui, ó. E o seno é menos meio. Pô, peraí, menos meio é aqui, ó. Então, é esse ângulo aqui, ó.
Tá? Que ângulo é esse aqui? É o menos π sobre 6. Ó. É 30 graus aqui para baixo. Tá? Porque o seno de 30 é meio, só que aqui é menos meio, tá? Então é o 30 para baixo. Ó. Menos meio. E aqui é o raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou usar esse argumento. Ó. Vou usar o negativo mesmo. Ah, professor, mas pode? Claro que pode. Por que não? E o módulo disso aqui é 1, né? Porque se a medida x e a medida y já são o seno e o cosseno de um ângulo, então o módulo é 1. Então, isso aqui, colocando em número na forma trigonométrica, vai ficar assim, ó. 1 vezes cosseno de menos π sobre 6 mais i vezes seno de menos π sobre 6. Tá? Tudo isso elevado a 100. Então vai dar o quê? Então isso aqui vai dar 1 elevado a 100 vezes cosseno de 100 vezes menos π sobre 6. Então vai dar o quê? Menos 100π sobre 6. Mais i vezes seno de menos 100π sobre 6. Certo? Então tá aqui, ó. 1 elevado a 100 dá 1. Dá 1. Então não precisa nem escrever. Agora, quanto é o cosseno de menos 100π sobre 6? Então, menos 100π sobre 6 é nesse sentido, no sentido horário. A cada volta inteira, eu tenho o quê? Menos 12π sobre 6. Menos 12π sobre 6. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que menos 2π, é ou não é? Então, menos 12π sobre 6. Então, eu tenho que só saber quantas voltas completas tem aqui para tirar. Então, 12, 24, 36, 48, mais 4 voltas dá 96, então dá menos 96π sobre 6, tá? 96π sobre 6. Noventa e seis dividido por 6, né? Vai dar o quê? Vai dar 1, sobra 3, 6, dá 16. Então, o que isso aqui é? Então, são 16 meias voltas, que é a mesma coisa que 8 voltas inteiras, né? Então, de novo, 12π sobre 6, 24π sobre 6, 36, 48π sobre 6. 4 voltas. 48 mais 48, 8 voltas, que dá 96. Tá? Então, eu dividi por 6 como se fosse meias voltas. Então, são 16 meias voltas, que são 8 voltas inteiras. Certo? Essas 8 voltas inteiras eu vou tirar. Vou tirar. Então, isso aqui é a mesma coisa que cosseno de menos 4π sobre 6 mais i vezes seno de menos 4π sobre 6. Porque eu tirei os 96. Tirei os 96. 96 são 8 voltas inteiras. Tirei as 8 voltas inteiras e deixei só isso aqui. Tá? Agora, quem que é o menos 4π sobre 6? Então, aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4π sobre 6. É aqui, ó. Então, π sobre 6 é 30 graus. Então, agora o 30 graus está para cá, ó. Aqui está 30 graus. Tá? Então, o cosseno de menos 4π sobre 6 deu o quê? Deu menos meio. Menos meio. Então, isso aqui dá menos meio. Tá? E o seno de menos 4π sobre 6 dá isso aqui. É menos raiz de 2, raiz de 3 sobre 2. Então, deu menos raiz de 3 sobre 2 i. Okay. Tá? Essa parte precisa bastante de trigonometria, né? A pessoa que não sabe trigonometria, lascou, né? Bom, mas a gente já estudou o capítulo de trigonometria, o capítulo anterior era trigonometria, correto? Então tá aqui, ó. Então deu isso aqui, tá? Bom, aqui, ó. Vamos primeiro calcular o módulo, e
e o arco aqui, certo? Bom, todos eles têm 1 sobre raiz de 2. Espera aí, 1 sobre raiz de 2? 1 sobre raiz de 2. Se eu racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, vai dar o quê? Raiz de 2 sobre 2. Certo? Raiz de 2 sobre 2. Então, ó, esse aqui, então, é o do 45 graus, né? É o relativo a 45 graus. Então, vou fazer um ciclo trigonométrico. E vou fazer aqui, ó. Então, esse daqui, ó, é o cosseno mais raiz de 2 sobre 2. Tá aqui. Então, ou é aqui, né? Bom, a gente vai aparecer tudo por aqui, né? Então, aqui, ó. Então, mais. Esse aqui, menos. Então, é aqui, ó. Então, aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2. E aqui, mais raiz de 2 sobre 2. Então, esse daqui trata-se desse número complexo aqui, ó. Certo? Esse daqui, então, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Então, trata-se desse daqui, ó. Esse aqui, ó. Certo? Esse aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, ou 1 sobre raiz de 2, que é essa parte aqui, positivo. E esse aqui é negativo, então tá aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2, tá aqui, ó, negativo. Certo? Mas eu preciso usar isso aqui? Não. O que eu preciso usar é só o argumento aqui, ó, o ângulo. Esse ângulo aqui é o quê? Π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. E esse daqui eu vou usar o negativo, menos π sobre 4. Posso usar o negativo ou o positivo? Pode, sem problema nenhum. Tá? E o módulo, bom, se esse 1 sobre raiz de 2 e aqui também é 1 sobre raiz de 2, é aqui, ó, no ciclo trigonométrico, o raio é 1. Então isso aqui é 1 vezes cosseno de... Então esse daqui é esse aqui, ó, né? Deu negativo aqui. Cosseno de menos π sobre 4 mais i seno de menos π sobre 4. Tudo isso elevado a 7, ó. Já vou colocar 1 elevado a 7, isso aqui é elevado a 7. Menos, aí esse aqui também, o módulo é 1 vezes cosseno do arco. O arco é o quê? 3π sobre 4. 3π sobre 4 mais seno de 3π sobre 4. Aí você fala, vem cá, mas aqui está negativo, aqui você tirou o negativo. Não, na verdade não tirei. Cosseno de 3π sobre 4 dá negativo. Então isso aqui é o cosseno, então é negativo. Tá? E esse daqui, ó, o seno de menos π sobre 4 dá o quê? Dá negativo. Tá? Normal aqui, ó. Seno de... Só que esse está elevado a 7, esse aqui está elevado a 10. Então 1 elevado a 10 e isso tudo aqui é elevado a 10. Então, esse 1 elevado a 7, 1 elevado a 10, mesma coisa que 1, não preciso escrever mais. Agora, esse aqui vai ser o quê? Cosseno de menos 7π sobre 4, mais i vezes seno de menos 7π sobre 4. Certo? E aqui vai ficar menos... aqui, fecha aqui assim, né? Menos... vou fazer um colchete aqui, que vai ter parênteses aqui. Não, aqui nem precisa de parênteses, vai ser assim, ó, cosseno de 3π sobre 4, tá? Mais seno de 3π sobre 4. Ok? Então essa parte aqui, ó, faltou 10, né? Vezes 10 aqui. Aqui eu fiz vezes 7, vezes 7. Aqui vezes 10 aqui. Então ficou 30. 30π sobre 4. E aqui também. 30π sobre 4. Burro. Tá? Porque esse 10 aqui, ó, ele passa multiplicando aqui dentro, ele multiplica o argumento, né? A forma do Moivre. Então ficou 3 vezes 10, 30π sobre 4 e 30π sobre 4. Agora eu vou tirar as voltas completas, porque as voltas completas, elas não ajudam, tá? O menos 7π sobre 4 vai parar aqui, ó. Pum. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7π sobre 4. Então, o cosseno de menos 7π sobre 4, que é a mesma coisa que o cosseno de 45, vai dar o quê?
raiz de 2 sobre 2, mais i vezes seno desse mesmo valor, mesma coisa, raiz de 2 sobre 2. Menos, agora aqui o 30. Então, veja, cada volta eu tenho 8. 8π sobre 4. Porque o 8π sobre 4, né? 8π sobre 4 equivale a 2π, né? Então, eu vou tirar cada 8π sobre 4. 8π sobre 4. Mais 8π sobre 4 dá 16. Mais 8π sobre 4 dá 24. Mais 8π sobre 4. 24 mais 8 dá 32. Passou. Não, então não é. Então é só o 24, né? Eu tiro 3 voltas completas. 8π sobre 4, 16π sobre 4, 24π sobre 4. 24 até 30 eu tenho o quê? 6π sobre 4. Então isso aqui é cosseno de 6π sobre 4. Onde é que é o 6π sobre 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6π sobre 4 é aqui, ó. Né? 6π sobre 4 é a mesma coisa que 3π sobre 2. Ó. Simplifica por 2, simplifica por 2. 3π sobre 2. 3π sobre 2 é aqui, ó. 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. Tá? É aqui, ó. Então, quer dizer que a parte real é isso aqui, ó. Cosseno de 30π sobre 4. Né? Vai cair aqui, né? 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30π sobre 4 cai aqui. Cosseno disso aqui dá o quê? Dá 0. E o seno dá menos 1. Então, isso aqui vai ser menos 0. E aqui dá menos 1, né? Faltou o i aqui, né? I. Faltou o i aqui. Acho que eu estou dormindo, hein? Faltou o i. Então, o seno de 30π sobre 4 deu menos 1. Então, menos i. Com esse menos i, menos vezes menos, mais i. Então, isso aqui é 0. Certo? Cosseno de 3π sobre 4, mesma coisa que cosseno de 6π sobre 4, que é a mesma coisa que cosseno de 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2 é 0, mas o seno dá menos 1. Então, dá menos 1. Menos 1 vezes i, menos i, vezes esse menos aqui, mais i. Tá? Daí ficou o quê? Ficou raiz de 2 sobre 2, mais i vezes o quê? 1 mais raiz de 2 sobre 2. Esse é o resultado disso daqui. Certo? Ah, professor, não gostei assim, mas não tem outra saída, é assim mesmo. É o que ficou. Tá? E o último aqui. Então, esse daqui, ó, também, novamente, o módulo é 1. E agora eles estão no terceiro quadrante aqui, né? Então, a parte real é meio, e a parte imaginária é raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 2, e aqui menos meio. Então, tá para cá, ó. Tá? O módulo é 1. E o argumento aqui, então, é o quê? Bom, isso aqui é 60 aqui. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 4π sobre 3. 4 vezes 60. Que aqui tem 3 mais 1, 4, 60. Então, isso aqui vai ser assim, ó. Vai ser... esse daqui também tem módulo 1. Vezes cosseno do quê? Isso aqui é para cima, 90 graus. É π sobre 2. Mais i vezes seno de π sobre 2, né? Porque cosseno de π sobre 2 dá o quê? Dá 0. Por isso que não tem a parte real ali. Sobre... Esse daqui dá 1 também, vezes o quê? Cosseno de 1, 2, 3, 4. 4π sobre 3, mais i vezes seno de 4π sobre 3. Certo? É o que está embaixo aqui. Só que isso é elevado a 6, ó. Tá? E aqui é 1 elevado a 6. Quando eu fizer vezes 6 aqui, então vai aparecer um 6 multiplicando ali. Então, isso aqui vai ser
1 sobre 1 dá 1, não precisa escrever. Aqui vai ficar cosseno de π sobre 2, mais i seno de π sobre 2. Sobre, e esse daqui vai ficar, esse 6 vai multiplicar aqui, então vai ficar cosseno de 6 vezes 4, 24, mais 24 dividido por 3 dá 8. 8π mais i seno de 8π, a mesma coisa. Tá? Esse 6 entra multiplicando, 6 vezes 4 é 24. 24 dividido por 3, 8. 8π. Certo? Bom, agora eu faço o quê? Bom, seno de 8π esse daqui é mais fácil do que parece. Ó. Tá? 8π cai aqui, ó, 8π, né? 2π, 4π, 6π, 8π, cai aqui. Quanto que é o cosseno de 8π? 1. Quanto que é o seno de 8π? 0. Então, isso aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. Então, no final das contas, ficou o quê? Ficou cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Tá? Porque aqui embaixo ficou 1, né? 0, 0 vezes i, 0, 0 mais 1, 1. Então, ficou só o que está lá em cima. Certo? Bom, aí o que está lá em cima, cosseno de π sobre 2, 0. E seno de π sobre 2, 1. Então, isso aqui vai ser o quê? 0 mais 1i, que é igual a i. Essa é a resposta disso aqui, ó, é i. Na verdade, tudo isso que está aqui embaixo vai dar o quê? Vai dar 1. Tá? Vai dar 1. Ou, né? Vai dar 1. E i dividido por 1 dá i. Certo? Vamos mais outro. Então vamos lá, último. Determine o menor valor de n com n pertencente aos naturais, para o qual raiz de 3 mais i elevado a n é real e positivo, real e negativo, imaginário puro. Beleza? Então vamos lá. É semelhante àquele primeiro, o segundo que nós fizemos ali, né? O segundo exercício de hoje. Então esse daqui é o seguinte, olha. Módulo. Módulo é raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado, que é 3, mais 1 ao quadrado, que é 1. Raiz de 4 é 2, módulo é 2. Beleza? Nem precisava ter isso, né? Que a gente vê o desenho aqui, a gente já sabe, né? Então, a parte real é raiz de 3, a parte imaginária é 1. Então, isso daqui é metade do triângulo equilátero aqui, certo? De lado 2, módulo 2, aqui é 1, e aqui é o raiz de 3, né? Ó, 1 e o raiz de 3, certo? Então, esse ângulo aqui, o argumento é π sobre 6, ok? Então, isso daqui, o módulo é 2, então isso aqui vai ser o quê? Então, esse número aqui, complexo elevado a n, vai ser o quê? 2 elevado a n vezes cosseno de n vezes π sobre 6, né? Π sobre 6, que é 30 graus, mais i vezes seno de n π sobre 6, ok? Tá. Agora ele diz que isso aqui tem que ser real e positivo. Se isso aqui tem que ser real e positivo, seno disso daqui tem que ser igual a 0, e esse daqui tem que ser o quê? Maior do que 0. Tá? Cosseno tem que ser maior que 0. Então vamos refletir. Ciclo trigonométrico. Agora que a gente fez vários, tá? Talvez a gente já esteja percebendo. Quando é que o seno é 0? Seno é a medida aqui, né? Esse aqui é medido o seno, esse aqui é medido o cosseno, tá? O seno é 0 quando o ângulo for 0 ou π, né? O argumento for 0 ou π. Só que o cosseno tem que ser maior que 0. Então, o cosseno tem que ser 1. Aqui é mais, né? Aqui é mais e aqui é menos, tá? Então, o cosseno, isso aqui maior que 0 e o seno 0. Então, o argumento é 0, tá? 0 ou 0, 2π, 4π, 6π, tá? Então, aqui, ó, aqui vai ser par
vezes π, né? Inteiro, par, vezes π, certo? Z inteiro, par, vezes π. Aqui é inteiro, ímpar, vezes π. Então, é 1π, 3π, 5π. Então, isso daqui tem que ser par. Então, o n tem que ser múltiplo, ou melhor, o dobro do 6. Dobro, né? O dobro de múltiplos de 6. O dobro de múltiplos de 6. Ou seja, para ser 0, então o n pode ser 0, né? N pertencente aos naturais. Ó, não excluiu o 0. Então pode ser o 0. Né? Seno de 0, 0. Cosseno de 0, 1. Tá? Então, o n que serve aqui é o quê? 0. O 6, 6π sobre 6 dá π. Π cai aqui, daí vai ser negativo, não interessa. Mas o 12π, 12π sobre 6 vai dar 2π, cai aqui. Então, n pode ser 12, pode ser o quê? Que mais? Pode ser quando aqui for 4π, então 24, tá? Tem que ser múltiplos de 12, né? Ou seja, múltiplos do dobro de 6. Múltiplos do dobro de 6, certo? Para aqui ficar o quê? 2π, 4π, né? Só que ele diz o menor valor de n. Então, o menor valor de n é o n igual a 0. Tá? Porque quando o n é 0, isso aqui é 0. Isso aqui é positivo. Só que isso aqui, o n igual a 0 meio que não tem graça, né? Daí fica sem graça, né? Vamos colocar um asterisco nós aqui, vai. Porque daí o 0 fica muito simples, né? O asterisco, pronto. Daí a gente elimina o 0. Então, aqui seria o n igual a 12, né? N igual a 12. Beleza? Senão fica sem graça, né? Eu coloco o 0, 0, 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Não precisava nem fazer nada. Não precisava nem ter pensado nada disso, né? Olha só. Bom, real positivo, então é 0. Ponto. Sério, fica muito fácil, né? Então, N, 12. Real negativo. Então, é a mesma coisa disso aqui, ó. Vai ficar 2 elevado a n vezes cosseno de nπ sobre 6 mais i seno de nπ sobre 6. Né? A mesma reflexão aqui. Só que agora é real, ou seja, tem que ser 0, ou seja, cai aqui 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 8π, 7π, 8π, certo? Cai aqui para o seno ser 0, isso aqui ficar 0. Tá? Então, isso aqui tem que ser igual a 0. E esse aqui tem que ser o quê? Menor do que 0. Tá? Tem que ser menor do que 0. O 0 é maior do que qualquer coisa aqui. Então, para ele ser menor que 0, isso aqui tem que ser negativo. Ou seja, o n sobre 6 tem que dar ímpar. N sobre 6 tem que ser inteiro e ímpar. Tá? Inteiro e ímpar. Ou seja, o n pode ser o quê? 6. 6 vezes 3, 18. 5 vezes 6, 30. Né? Porque quando for o 6 vai ser o quê? 1. Quando for 18 vai ser o quê? 3. Quando for 30 vai ser o quê? 5. Então é 1, 3, 5. Aqui vai ser 0. Porque vai cair aqui, né? Então, isso aqui, seno de π, 3π, 5π, 7π dá 0. E cosseno de π, 3π, 5π, 7π dá o quê? Dá menos 1. Certo? Então, o n tem que ser isso aqui. Só que ele quer o menor. Então, n igual a 6. Certo? Nós fizemos uma modificaçãozinha ali. Beleza? Entenderam? Mesma reflexão. E aqui, imaginário puro. Então, novamente isso aqui. Agora é 2n vezes cosseno de nπ sobre 6 mais i seno de nπ sobre 6. Agora, é esse daqui que tem que ser igual a 0. E esse daqui tem que ser diferente de 0. Bom, não tem como esse aqui ser 0 e esse aqui ser diferente de 0 ao mesmo tempo, né? Não tem como o seno e o cosseno ser 0 ao mesmo tempo. Então, para esse aqui ser igual a 0, daí o cosseno ser igual a 0, vou fazer o outro ciclo aqui, ó. O cosseno ser 0, então, é 3π sobre 2, né? Ou aqui o que é? É π sobre 2 mais π, né?
que eu posso dizer que esse aqui é π sobre 2, também, né? Mas aqui eu posso dizer que esses dois pontos é quem? É π sobre 2 mais kπ, né? Então, π sobre 2 mais 1π, 2π, 3π, 4π, menos π, 2π, menos 2π, menos 3π, menos 4π, entendeu? Constantes vezes inteiros vezes π, né? Meias voltas inteiras, seja no sentido positivo ou negativo, certo? Então, isso daqui tem que ter π sobre 2. Para aparecer π sobre 2, então isso aqui tem que ser o quê? 3, tem que ser metade do de baixo. Então, pode ser 3, mas também pode ser o quê? Olha, 1 π sobre 2, então é 3. 3π sobre 2, então aqui teria que ser o quê? 9. 9 dividido por 6, né? Simplifica. Por 3 dá 2, por 3 dá 3. 3π sobre 2. Pode ser 5π sobre 2, então aqui é 15. Entendeu? Ó, vou fazer aqui, ó. 3π sobre 6, que dá π sobre 2. Pode ser o 9π sobre 6, que dá 3 sobre 2. Pode ser mais 6, 15π sobre 6, que simplificando por 3 dá 5, por 3 dá 2. Pode ser certo? Pode ser mais 6, 21π sobre 6, né? Que simplificando por 3 dá 2, por 3 dá 7. Então vai cair sempre aqui, ó. Aqui, certo? Então esse é o valor de n. Só que ele quer o menor. Então o menor, né? Porque daí aqui em cima o seno vai ser mais 1 ou menos 1. Ah, mas ele não disse positivo ou negativo. Não, então pode ser positivo ou negativo. Se ele fizesse distinção entre imaginário puro positivo e imaginário puro negativo, daí a gente ia ter que só aqui, né? Só aqui. Daí, para cair só aqui, teria que ser o quê? O 3, o 15, né? Porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entendeu? Tem que ser assim. Aí, 9 vezes 3, 27. Aí o próximo seria aqui, 27π sobre 6, né? Então, esse cai lá em cima. Esse e o próximo aqui seria 27 mais 3, 33π sobre 6, né? Esse aqui seria aqui embaixo, ó. Seria esse aqui, ó. Certo? Então, esse cai aqui. Esse cai lá. Só que ele quer o menor n. Então, o menor n, independente de ser positivo ou não, porque ele não disse que tem que ser positivo, é o n igual a 3. Beleza? Tá? É a reflexão que tem que fazer em relação a isso aqui. Bom, no mais, tranquilo. Deixa eu fazer mais um esclarecimento. O que esse n, o que essa potência n faz, tá? Então, ela pega o primeiro deles, quando for 0, vai dar 1, né? Vai dar 1, começa aqui, ó. Aí, como o ângulo é π sobre 6, então π sobre 6 é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quando é elevado a 1, cai aqui. Quando é elevado a 2, cai aqui. Quando é elevado a 3, cai aqui. Quando é elevado a 4, cai aqui. Quando é elevado a 5, cai aqui. O que eu digo cai aqui em relação ao ângulo, né? Porque 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 dá o quê? Dá 4. 2 elevado a 3 dá 8, vai cair lá em cima. Então, o 1 é aqui. Esse aqui é 2, vai cair aqui. O 4 vai ser aqui, ó. O outro vai ser lá em cima, no 8, entendeu? E eles vão aumentando, mas o ângulo é sempre... Eu vou somando π sobre 3, certo? Π sobre 3 nesse aqui, ó. Tá? Por que π sobre 3? Porque o original tem a ver com π sobre 3, não, π sobre 6, né? O ângulo original tem a ver com π sobre 6. Então, sempre vai ser 30 mais 30 mais 30, independente de qualquer que seja desses aqui, certo? Então, esse aqui foi 6, então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, vem parar aqui. Né? O múltiplo de 6. 6, 12, 18. Daí, 24, 30. 36,
42, entendeu? Cai todos aqui, ó. Né? Tá? O próximo seria o quê? 42, né? É de 12 em 12, não é isso? Ó, 18 mais 12, 30. 30 mais 12, 42, entendeu? Só que o menor é esse aqui. Beleza, pessoal? Então, eu espero que tenha esclarecido a aula de hoje. Eu estava um pouquinho cansado, mas pergunta nos comentários, tá? Pergunta nos comentários, reveja o vídeo, refaça, tá bom? Se houver necessidade de reforço em trigonometria, não esquece aqui, ó, o capítulo anterior, nessa playlist aqui, você consegue ver o capítulo de trigonometria, beleza? Não, dá uma olhada na descrição do vídeo, tá? Que você vai ver o cronograma e as notas de aula e você vai ver lá qual é a aula do trigonometria, tá bom? Tá aqui, ó, playlist aqui, tá bom? Curta o vídeo, compartilha, se inscreva, traz mais gente pro curso Mime e vamos que vamos. Até a próxima!